Vamos começar. O primeiro entrou. Vamos dar uma guardadinha aí, pessoal. Deixa eu ver se no Facebook está tudo ok agora. Vamos lá, Facebook. Ó, entrou aí Facebook também. As pessoas começando a entrar no Insta. Olha aí. Ô, Vanessa. A Vanessa entrou e deixou o Leandro fora, né? No mínimo... Renan... Jorge Medeiros, olha só o Juninho. Só não fala de futebol, Juninho. Até porque o Covid não deixa ninguém jogar. O Inter tá um tempão sem ganhar do Grêmio, hein? Coisa boa. Olha aí a Nídia também. Diego. Oh, o Leandro teve autorização para entrar. Então vamos lá. Já tem uma turma aqui no Facebook. Daniel Bender, tem que responder tua mensagem, Daniel. Vou responder, tá? Eu não te ignorei, eu não consegui responder. Vamos lá, vamos lá. Ali, mandando ok. Isso aí, Daniel. Ó, a Priscila acabou de deixar a live do patrão velho lá, do Jonas, e agora veio para cá. Rogério. Pessoal, boa noite, obrigado aí pela companhia de vocês. Então vamos continuar a nossa live semanal aqui. Hoje é um assunto que tem tudo a ver com o momento, afinal de contas a gente está com uma crise econômica gerada por uma razão aí alheia à nossa vontade, alheia à vontade de qualquer um, na verdade. Certamente nenhum governo planejou, ocasionou diretamente essa crise sanitária, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se o governo chinês é responsável ou não, deixo isso para especulação aí de quem gosta de teorias conspiratórias. Tá? Eu não descarto e nem entro nessa discussão, porque afinal de contas foge do meu, do meu conhecimento. Tá? Mas a questão é como a gente pode agora sair dessa crise. E eu começo fazendo uma pergunta, como diz o próprio título da live de hoje, né? Saída da crise, mais governo, mais liberdade. E antes de mais nada, por quê? O Alexandre Barbakov, Júlio, tá? E antes de mais nada, por que eu coloco o governo e liberdade como algo, em tese, antagônico? Porque, de fato, é antagônico. Vamos lá, o que é o governo? O governo é aquela instituição, antes de mais nada, que tem a prerrogativa legal de fazer uso da coerção para impedir que as pessoas iniciem uma ação violenta contra alguém. É para isso que o governo foi criado. Os governos começaram, se a gente começar a olhar a questão histórica, governos foram criados para dar a sensação de segurança, para fornecer segurança, e depois se entrou na questão do sistema de justiça, para uma determinada comunidade que acabou se formando país, um estado, enfim. Então, a função primordial do governo é garantir os direitos individuais das pessoas. Então, esse é o grande ponto. Quando eu falo em direito individual, eu estou falando claramente daquela tríade que compõe aqueles chamados direitos negativos, que é o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. É para isso que serve o governo. Se o governo não garante nenhum desses três, ele francamente não está cumprindo a sua função. Depois que o evoluir da história é que os governos passaram a fazer outras coisas. Ainda no século XIX, Bismarck se deu conta, isso lá na Alemanha, que se o governo entrasse, por exemplo, para dar saúde, educação, e cobrasse um pouquinho de imposto, né, uma taxa para poder fazer isso, o governo poderia aumentar o seu leque de opções e fazer com que ele se transformasse em algo
é uma instituição mais imprescindível. O fato é que ao longo do final do século XIX, ao longo do século XX, os governos acabaram adotando, né, um tamanho que a gente conhece hoje e, de fato, de certa forma, eles entraram nas nossas vidas de uma forma muito mais incisiva. A questão é que hoje em dia a gente está num dilema, a gente está numa crise e a gente fica, neste momento, evocando a ação do governo, porque, afinal de contas, a economia está, de certa forma, parada. Então, é comum a gente escutar, e tem muito liberal, inclusive, dizendo isso, político liberal, dizendo que o governo deve ser evocado quando o mercado não funciona. Este é o grande ponto. O problema dessa frase é que, na verdade, o mercado não funciona porque o governo impede a sua atuação. Alguém tem dúvida disso? É só olhar na nossa cidade aqui, ou no estado do Rio Grande do Sul, o que aconteceu, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil afora, onde governadores e prefeitos têm fechado comércio, fechado indústrias e impedido que a atividade econômica aconteça. E quando tu não tens atividade econômica, por óbvio, se cerceia a liberdade das pessoas, e aí é muito fácil tu dizer que a gente precisa de governo. Precisamos de governo, afinal de contas, como é que as pessoas vão comer? O grande X da questão é que o governo, ele não é um ente capaz de criar recurso. Então, quando a gente está esperando que o governo haja para nos tirar da crise, a gente está cometendo um erro de origem, tá? Que é esquecer que o governo, para poder dar para alguém, ele precisa antes tirar de alguém, ou em determinado momento, pode tirar no futuro. Então, quando a gente pede mais governo, a gente está, em tese, dizendo que o governo vai tirar de alguém para dar para outro. Isso quer dizer que a gente coloca na conta do governo a função de redistribuir a riqueza que a própria sociedade produz, apesar das interações livres que acontecem entre as pessoas. Isto é, através do processo de livres trocas, que nada mais é do que o mercado. O mercado é o lugar onde pessoas que produzem excedentes vendem para aqueles que têm falta de alguma coisa. É a partir daí que acontece o processo, a mágica do mercado, e a gente acaba elevando o nosso nível de riqueza. Riqueza se produz, portanto, no mercado, se produz através da liberdade das pessoas e não através do governo. O governo tira das pessoas. Então, o erro de quem está pedindo mais governo nesse momento é achar que o governo cria alguma coisa. O governo não cria. Esse é o grande ponto. Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos sair de uma crise onde a gente precisa de nível de atividade econômica se o governo é aquele que não tem esta função? O governo não faz isso. O governo não faz verter dinheiro, do fundo debaixo da terra. Tá? Este é o grande ponto. E quando o governo promove uma alocação de recursos, ele aloca mal. Vamos lá, existe uma grande diferença, e acho que é uma coisa que, inclusive, ele baseia o pensamento da esquerda e faz com que eles estejam errados, via de regra. Uma pessoa, para obter riqueza, para ela poder melhorar a sua vida, ela tem basicamente duas formas de fazê-lo. Uma é produzindo riqueza, através de um processo de troca. E a outra é ela recebendo riqueza ou tomando de alguém. Então, a riqueza ela pode fluir livremente, ou melhor dizendo, coercitivamente, entre as pessoas. Eu tiro de um para dar para outro. Ou eu posso criar a riqueza através de um processo de troca, através de aumento de produtividade. Então, se eu crio, por exemplo, um determinado dispositivo que custa X, mas eu implemento alguma inovação tecnológica que faz com que ele passe a custar X sobre 2 e passo a disponibilizar isso para as pessoas a um preço menor, eu fiz um processo de criação de riqueza e, por consequência, eu acabo beneficiando muito mais gente e sou muito mais remunerado por isso. E é este processo de livres trocas que fazem com que as pessoas, ou melhor dizendo, a sociedade inteira cresça em nível de riqueza. O governo desaloca de um e aloca para outro, ponto. Só que o governo, muitas vezes, é evocado para fazer isto, para tentar resolver a vida das pessoas que não conseguiram criar riqueza, ou melhor dizendo, para ajudar os mais pobres, só que ele faz isso sob critérios péssimos. Primeiro que ele faz mal.
ele, para poder tirar riqueza de alguém e dar para outro, ele consome antes, porque ele tem uma estrutura que vive, tá, deste processo. Então vamos tomar um exemplo agora do auxílio emergencial de R$600. Para chegar a R$600 no bolso de alguém, o governo não tirou R$600, ele tirou mais do que R$600, porque ele tem toda uma estrutura administrativa para manter. Então, isso significa que a gente tem um processo de destruição de riqueza. O governo toma X e dá um valor menor do que X. Então, o governo não distribui bem. Então, este é um ponto fundamental. Segundo, o governo, é impossível, do ponto de vista matemático, inclusive, que pessoas que foram ungidas, né, pelas urnas governantes ou agentes estatais que foram aprovados no concurso público detenham informação de todo o mercado para saber de que forma alocar este recurso. Isso significa que ele vai fazer mal. Ninguém melhor do que a liberdade entre as pessoas, do que o livre processo de mercado, para que os recursos sejam alocados de uma forma muito mais eficiente. Porque vamos lá, vamos entender o que é crise. Crise é quando o mercado percebe que os seus recursos estão mal alocados. Quando existe uma percepção sistêmica que existe uma alocação péssima de recurso, o mercado entra em crise. Exemplo, eu tenho uma fábrica onde eu faço uma ampliação, achando que eu vou ter um determinado mercado para vender, e aquele mercado não existe, por algum sinal errado que foi dado para mim. Então eu construí uma fábrica inteira e não tem demanda. Ou eu abro uma loja num lugar que não tem público para comprar aquele produto. Ou eu monto uma estrutura de uma equipe de uma empresa, por exemplo, para prestar serviço, e resolvo pagar um nível salarial muito elevado que faz com que o nível de vendas não supra sequer as minhas despesas. Ou eu faço um investimento num ativo imobiliário, um aluguel que é muito caro para a realidade do negócio e o negócio não gera. Enfim, quando existe uma percepção sistêmica que recursos foram alocados indevidamente, existe uma percepção de crise. Então, na crise é fundamental que os agentes econômicos possam se realocar investimentos. Isto significa necessariamente que uma empresa, por exemplo, vai cortar custo. Significa que uma empresa vai demitir. Isso significa que uma empresa, né, vai eventualmente deixar de pagar contas. Isso significa que uma empresa pode quebrar. Então, tentar evitar a crise, e este é um grande erro, principalmente dos partidos mais à esquerda, quando estão no poder. Eles acham que a função deles, estando no Estado, é fazer com que a crise não ocorra. A crise não tem como não ocorrer. Não tem por que não ocorrer, porque os recursos estão mal alocados. A crise vai ocorrer. E a gente precisa passar pela crise, porque a crise é a oportunidade para a gente realocar todos esses recursos. Então, esse é um ponto muito importante. Vocês não vão escutar de alguém que defende, na essência, uma tese liberal, que a gente pode evitar a crise. A crise é mais ou menos como aquela ressaca, tá, do bêbado. O cara toma um fogo, assim, toma lá, sei lá, cerveja a noite inteira na festa. O que vai acontecer depois? Ele vai ter ressaca. Não vai adiantar, né, dar algum remedinho, alguma coisa assim. Não, ele vai ter ressaca. E ele precisa passar pela ressaca. Essa é a forma que o organismo dele tem para ele poder reagir. Da mesma forma, alguém que tem uma infecção, ele vai passar por algum processo que o corpo vai botar a infecção para fora. Ele vai ter febre, né, ele vai ter algum outro efeito colateral, ele vai ter alguma coisa. A gente pode tentar mitigar para fazer com que não doa tanto, etc., mas vai acontecer. A crise é a mesma coisa. Quando o mercado entra em crise, a gente precisa passar pela crise. Qual é o X da questão? Qual é o ponto nevrálgico aqui? A gente precisa sair da crise o quanto antes e não evitar a crise. Então, medidas de governo vai investir na construção civil para que a construção civil gere empregos. A gente precisa daqui a pouco de mais imóveis. A gente tem mercado para comprar. A gente precisa... será que é um recurso devidamente alocado? O mercado ao natural faria isto? Precisamos incentivar a linha branca. Precisamos incentivar a indústria automobilística.
Já escutaram tudo isso, né? Pois é, isso aconteceu dois governos atrás, quando a Dilma Rousseff estava logo depois da Marolinha, né? A gente teve toda a questão das pedaladas, que na verdade foi uma fraude fiscal, e o governo trata de disparar alguns mecanismos para tentar fazer a economia andar. Mas isso não gera riqueza, isso não quer dizer que o mercado vai realocar devidamente os recursos. Tem uma história aqui, né, verídica, que Milton Friedman contava, que certa vez ele foi visitar uma obra, e aí, conversando lá com o governante que estava tocando a obra, não me lembro se era uma ponte ou se era o canal do Panamá, não estou lembrado, era uma coisa assim. E aí tinha um monte de obreiro, né, com pás, né, fazendo buracos, e ele querendo saber por que não botaram uma máquina. E aí eles, não, é que com pás a gente gera mais emprego. Aí ele perguntou para o cara, tá bom, então por que não deram colheres? É contratar muito mais gente. O fato é que uma atividade econômica, ela não é um fim em si, ela precisa gerar valor. Se ela não gera valor, eu estou alocando recursos de uma forma errada. Então, o que eu quero dizer com toda essa ladainha aqui, né, com esse papo, é que para a gente poder alocar os recursos da melhor forma, a gente precisa deixar que as pessoas que participam do mercado, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, elas tenham um maior grau de liberdade para fazer as escolhas da melhor forma, com o menor nível de interferência possível, porque quando o governo faz algum tipo de interferência, ele dá um sinal errado para o mercado, que acaba tomando decisão errada porque ele acha que determinados mercados fazem sentido e podem não fazer. Exemplo, quando o governo da Dilma facilitou o crédito, ele acabou gerando uma liquidez artificial. Muita empresa olhou para aqueles sinais de mercado e acabou achando que existia público para comprar os produtos deles a um nível de preço que eles estavam planejando colocar. O que eles fizeram? Pisaram o pé no acelerador e investiram naquele mercado. Porque existia público predisposto, entre aspas, né, a alocar os seus recursos naquela situação. Mas, na verdade, existiu uma intervenção do governo que gerou uma liquidez insustentável, um dinheiro que não era das pessoas, não era produto do trabalho delas. Quando o governo ficou sem recursos para continuar drenando o mercado com crédito barato, o mercado inteiro foi a pique, foi a falência. Foi o que aconteceu nas pedaladas fiscais. O que aconteceu nas pedaladas? O governo ficou injetando dinheiro no BNDES para apoiar os campeões nacionais, dinheiro na Caixa Econômica Federal para manter vaga artificial em universidade privada através do FIES, dinheiro no Minha Casa da Minha Vida, gente sem capacidade de pagamento, sem renda, inclusive, para manter no longo prazo, para eles poderem acessar imóveis e aquecer o mercado imobiliário, desconto lá decréscimo no IPI para incentivar a indústria automobilística, né, e a linha branca, e segurando artificialmente o preço do combustível, fazendo com que pessoas, né, fossem estimuladas a utilizar carro e, quem sabe, até comprar o carro, ao invés de utilizar um meio alternativo, porque, afinal de contas, na planilha de custos dela, se deslocar não estava tão caro. E fez com que a Petrobras operasse, inclusive, o seu prejuízo. Quando acabou o dinheiro estatal, os preços de mercado foram para o valor real deles. E aí aquelas empresas que se prepararam para poder vender sob aquelas circunstâncias foram a pique. E aí a gente chegou num quadro de 14 milhões de desempregados. Tá? É isso que aconteceu. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede mais governo. Uma ação de governo, via de regra, ela é tão ruim, tá? Quanto o efeito que ela está querendo evitar. A conta vem depois, e ela vem de uma forma muito maior. Voltando lá para o exemplo que eu dei do bêbado, seria mais ou menos o seguinte: o cara tá lá na festa e toma cerveja a noite inteira. Toma cerveja. Aí ele chega bêbado em casa e aí começa a dar aquela ressaca. Ele pode fazer uma coisa. Ele pega uma caninha 51, toma uma cachaça e toma mais um pileque ainda, mete mais álcool. Ele vai retardar
a ressaca dele, com certeza. Mas quando vier a ressaca, não vai ser uma ressaca de cerveja, vai ser uma ressaca de cachaça. Vai ser muito pior. E é isso que acontece toda vez que o governo entra para tentar mitigar consequências de uma crise econômica que o governo está querendo evitar, porque, afinal de contas, ele fica bem na fita com o seu público, com os seus eleitores, com a população, porque, afinal de contas, foi um governo que agiu no sentido de nos tirar da crise. Então, qual é o ponto? A gente precisa de menos intervenção governamental, a gente precisa de mais liberdade para que as empresas, para que as pessoas possam alocar livremente seus recursos. Então vamos lá, vamos para efeitos práticos, para casos práticos. Neste momento, nós temos o governo federal dando auxílio emergencial. Aí me perguntam, Camilo, tu é a favor ou tu é contrário? Eu sou contrário. Aí, mas, por que tu é contrário? Vai ajudar as pessoas? Sim, vai ajudar as pessoas, vai dar dinheiro para pessoas em atividades não produtivas. Isso não é uma forma de alocar recursos. E vai tirar dinheiro de pessoas que produzem, porque, afinal de contas, vem do pagador de impostos. Apesar disso satisfazer individualmente pessoas que estão em necessidade, a gente acaba fazendo uma alocação ruim. Bom, então como fazer então para atender essas pessoas? Muito simples. Pega a CLT e faz o seguinte com a CLT. Tá? Pega a CLT e faz isso aqui, ó. Rasga a CLT, flexibiliza. Não teve a lei lá da carteira verde e amarela? Por que não aprovaram aquela encrenca? Era muito mais fácil. Tem muito mais lógica permitir que uma empresa possa contratar rapidamente alguém sem ter encargos sociais e fazer ela trabalhar, entre aspas, sem direitos e ganhar, por exemplo, R$800, R$900, R$1.000 e não os R$2.000 que custa para a empresa, do que a gente dar uma esmola de R$600 que vai durar 1, 2, 3 meses no máximo, não aloca as pessoas em atividade produtiva, não gera riqueza, não é sustentável, vai tirar de alguém, ao passo que da outra forma a gente está fazendo a pessoa entrar numa atividade produtiva. Ah, mas ela está ganhando pouco. Puxa, é melhor ela ganhar 1.000, ganhar 800 ou ganhar 600. Este é o ponto. Eu não entendo como é que as pessoas acham digno que alguém ganhe esmola e acham indigno que alguém ganhe R$800, R$900, R$1.000. Sim, é um salário baixo, tá? Mas é melhor do que nada, mas só que é de forma sustentável. Inclusive, se ela conseguir perceber valor, se ela conseguir entregar valor, melhor dizendo, para quem a contrata, muito provavelmente, logo mais à frente, ela não vai ganhar só 800. Vai ganhar 1.000, vai ganhar 1.200, vai ganhar 1.300. A gente está dando uma oportunidade para essa pessoa trabalhar e se realocar de forma devida. Outra questão, né? Toda a questão de dispensar, por exemplo, de linhas de crédito para empresas, a juros subsidiados e coisas do tipo. Ora, é muito melhor fazer com que as empresas deixem de recolher impostos. Olha só que coisa mais doente. A gente pega e faz a empresa pagar impostos e depois devolve impostos através de juro barato. O banco ganha dinheiro, e a gente acaba favorecendo empresas que pegam um valor subsidiado, empresas que não precisariam do empréstimo. Qual é o que passa pela cabeça dessas pessoas? Eu não estou entendendo, elas tiram de um lado para dar para o outro. Ora, diminui o nível de regulamentação, de regulação e de carga tributária e faz com que o mercado se aloque sozinho. É muito mais producente, é muito melhor. Nós temos, por exemplo, um sistema tributário, hoje no Brasil, a gente tem basicamente 3 sistemas. Né? A gente tem um sistema de lucro real, a gente tem um sistema de lucro presumido e tem o Simples Nacional. É basicamente esses 3. Depois tem alguns derivados, mas basicamente esses 3. Em todos os 3, uma parte dos impostos se dá em cima do faturamento. No lucro real, outra parte dos impostos, chamados não cíclicos, se dão em cima do lucro. No lucro presumido, existe uma presunção de lucro. Então, se presume que em cima do faturamento uma parte é lucro, e aí se cobra em cima disso. E no simples é a mesma coisa, ele funciona em cima de uma presunção. Ora, o que a gente está fazendo? A gente está em cima de uma presunção de lucro que pode não ocorrer tributando empresas.
A gente precisa de um sistema que tribute quando há lucro, fazendo com que as empresas paguem enquanto não há lucro não faz o mínimo sentido. E é isso que a gente faz. Então a gente precisa de uma reforma tributária que mude a nossa matriz de cobrança de impostos, que tire impostos do faturamento e jogue para o lucro. Então, a empresa que obtém lucro, bom, tudo bem, aí tu cobra imposto. Apesar que eu acho que imposto é roubo, mas isso é uma outra discussão. Então, em havendo imposto, a gente precisa ter um modelo que faça isso. É melhor que faça em cima do lucro do que em cima do faturamento. Então, nós vamos ter empresas neste momento, nós temos empresas neste momento que não estão sequer conseguindo pagar as contas e o pequeno faturamento que elas têm, a gente tributa ainda por cima. Aí a gente pega essas empresas e dá o seguinte, dá uma esmola para ela. Olha, tu pode ir no banco e pegar um empréstimo a 4% ao ano porque o governo está subsidiando isso. Tá? Isso não faz o mínimo sentido. Deixa eu olhar as perguntas aqui, pessoal. Perguntem, comentem. Tá? Olha ali, ó, Pio Servo, boa noite, Pio. Coti Pereira. Olha, Elizabeth Flores aí, obrigado. Obrigado, Beth. Olha aqui, ó, Círio Gomes disse que é só imprimir dinheiro e distribuir para não precisar tirar de ninguém. Às vezes, eu me pergunto seriamente se o Círio Gomes ele tá falando isso porque ele acredita nisso ou porque ele é uma anta. Eu não acho que ele seja uma anta, eu acho que ele sabe o efeito disso, mas só que ele joga no curto prazo, né, com a emoção das pessoas. Só pode. Vamos lá, toda vez que a maquininha do dinheiro é acionada, a gente resolve um problema de curto prazo do governo, porque afinal de contas ele consegue honrar os compromissos e até fazer a caridade, né, nesses casos emergenciais. Tá? Agora, a gente tem que entender que quando se gera dinheiro, a gente está aumentando a base monetária. E aumento de base monetária é efetivamente a inflação, que tem um reflexo, né, dependendo do caso, no caso brasileiro costuma ter, nos preços. Então, o que as pessoas costumam achar que é inflação, então quando aumenta o preço, as pessoas dizem, tem inflação. Não, isso é um efeito colateral da inflação. Inflação é o aumento da base monetária. O aumento de preços é o sintoma do aumento da base monetária. É muito simples. Quando o mercado percebe que existe mais papel moeda circulando, ele automaticamente percebe que existe maior liquidez e tem margem para aumentar o seu preço. Como o processo inflacionário é um processo que ele acontece de forma temporal, ele não acontece ao mesmo tempo para todo mundo, aqueles que têm acesso ao dinheiro novo, eles são beneficiados porque a moeda ainda não desvalorizou. Mas à medida que esse dinheiro vai entrando no mercado, o mercado vai repassando para o preço e aqueles que chegam naquele dinheiro por último, eles têm o seu poder de compra deteriorado. Leia-se, quem se ferra é o mais pobre. Então, toda vez que o governo gera papel moeda, ele está fazendo com que o mais pobre tenha o seu poder de compra corroído. Por isso que não existe pior imposto para o pobre do que a inflação. É por essa razão que, desde o Plano Real, existe uma obsessão de todos os governos, inclusive do governo petista. O governo Lula, nesse aspecto, no início principalmente, teve muito mérito. Eles perceberam que o Plano Real trouxe um ganho efetivo, né, para a economia brasileira e protegeu o mais pobre, justamente porque domou o ímpeto inflacionário que existia nos governos anteriores que recorriam à geração de moeda através do acionamento das máquinas na Casa da Moeda. Parte do sucesso do governo Lula naquela fase de euforia não se deu por conta do PAC, por conta dos programas do governo Lula, pelo Fome Zero no início, depois o Minha Casa Minha Vida, e depois o Bolsa Família, não. Se deu porque a economia brasileira conseguiu se reorganizar a partir do momento que segurou a inflação. Esse é o grande ponto. Então, um risco que a gente tem neste momento é a volta da inflação. Há quem diga o seguinte, por que os Estados Unidos, que têm gerado o papel moeda da Compal, não tem efeito inflacionário? Por que lá não tem inflação? Gerar moeda vale a pena. Então, o governo federal, o governo americano está fazendo isso através do FED. O governo federal
desculpa, o governo americano lida com o dólar, e o dólar é a moeda que ancora todas as outras do mundo. Na verdade, o que o governo americano faz ao imprimir moeda, ele está gerando inflação para os outros países, razão pela qual a gente teve problemas no nosso câmbio. Este é o efeito, o nosso poder de compra acaba sendo diminuído frente, né, ao dólar. Então, os Estados Unidos gera inflação para os demais, né, no primeiro momento. Não é o caso do governo brasileiro. O governo brasileiro, a partir do momento que gerar moeda, ele vai gerar inflação, né, para a sua população. Não tem como sair daí. Então, a gente tem que fugir desse tipo de situação. Vamos aqui olhar as perguntas no Insta. Ismael aqui, precisa de empresas para empregos, é verdade. Lemuel, nenhum governo elaborando passos do combate sério ao vírus. Aí entra na parte da saúde, né? Depois a gente pode discutir isso. Vamos ver aqui mais perguntas. Pessoal, perguntem, fiquem à vontade. Tá. Aqui Ismael está perguntando prioridade para mudança em Canoas, já que certamente todo mundo sabe aqui que o meu nome é aprovado para disputar a Prefeitura de Canoas pelo Novo, né? Mas Canoas tem vários problemas. Um dos principais certamente é o da saúde, que de certa forma este governo deu uma corrida agora por conta do Covid. Mas a gente vai ter uma crise econômica assolando o Brasil inteiro e Canoas não vai ser diferente nesse aspecto. Então, acho que uma das prioridades aqui é a gente fazer com que o ambiente de negócios seja o mais propício para que a gente saia da crise o quanto antes. Eu estou trabalhando bastante forte, principalmente com o Gilberto Manfroy, que é o nome aprovado para ser vice-prefeito. Não sei se ele está aí, se ele estiver aí, Manfroy, um abraço. E a gente está trabalhando em cima de 7 eixos temáticos, com um conjunto de propostas, sempre no sentido de aumentar o grau de liberdade, diminuir o tamanho da intervenção do governo municipal, conferindo poder de escolha às pessoas, porque um dos grandes problemas que não só Canoas tem, mas isso acontece no âmbito municipal, em tudo que é município, aquilo que depende do serviço público, que aquelas pessoas que defendem o serviço público, que via de regra são as mais pobres, elas acabam se conformando com aquilo que a prefeitura oferece sem nenhum tipo de poder de escolha. E o que diferencia, ao meu ver, o que diferencia a classe média, a classe mais alta do mais pobre é que a classe mais abastada não abdica do seu poder de escolher as coisas. Então a gente tem que trabalhar numa administração que crie incentivos para que as pessoas possam, por exemplo, escolher qual é o seu médico, qual é o melhor posto de saúde que vai lhe atender, e não ficar, né, feito gado, né, vinculado, por exemplo, a uma UBS. Então tem várias coisas nesse sentido. Nessas lives aqui, a ideia é, assim que tiver o plano, a gente destrinchar cada um dos pontos, já que a gente está trabalhando seriamente e ainda estamos em fase de revisão. Mas eu consideraria, para responder a pergunta a Cabal, a gente precisa resolver o problema de acesso à saúde no município, aquilo que cabe à prefeitura, e melhorar o ambiente de negócio e de receptividade ao empreendimento para que a gente possa permitir que as pessoas tenham acesso a trabalho e renda, seja por emprego, seja empreendendo, enfim, tem que ser fácil abrir uma empresa aqui em Canoas, o cara tem que ir lá, entrar na internet e na mesma hora ele conseguir ter uma licença provisória para poder trabalhar. Precisa ter uma licença porque a lei obriga, tá? Porque por mim não deveria ter nem licença. Acho que pedir autorização para o governo, para o cara poder trabalhar é um absurdo, mas enfim, é o nosso sistema legal. Então, a gente, estando na administração, a gente tem que fazer com que o sistema legal seja o mais facilitado possível para que as pessoas possam trabalhar e que ninguém encha o saco delas. Este é o grande ponto. O Bruno Pila aqui, meu cunhado, Ciro 2022. O Bruno é um caso perdido nesse aspecto, tá? Eu tento entrar na mente dele, mas tá difícil. Tá? Deixa um abraço pro Bruno. Olha aqui, ó. Olha aí a Mish tá aí. Olha só. Michele Manfroy. O Leandro aqui provocando uma solução seria o Bitcoin.
O Bitcoin é uma moeda eletrônica não governamental, mas eu não vejo como solução para resolver este problema de crise. Ele pode ser um ativo que alguém resolva comprar para poder se proteger. Eu acho que no longo prazo o Bitcoin vai ser uma solução, ou qualquer moeda, criptomoeda, vai ser uma solução para que a gente se livre das moedas estatais, mas não é efetivamente para sair da crise econômica. Vai ser para a gente evitar ter crises econômicas, porque um dos grandes geradores de crise econômica são as intervenções de governo. E o governo tem para si o monopólio da moeda. Então é muito perigoso deixar que o governo controle o meio de troca das pessoas, né? que é a moeda. Então o Bitcoin vai ser uma alternativa a longo prazo para a gente não ter mais crise, daquelas que são provocadas por ação governamental. Tá? Vamos lembrar que crise tu pode ter uma crise privada numa empresa quando ela percebe que tem uma alocação errada. O problema é a crise sistêmica. E a crise sistêmica, via de regra, é quando um agente como o governo promove, porque todo mundo entrar em crise ao mesmo tempo, deve ter alguém responsável. Não pode ser que todo mundo combinou entrar em crise junto. Olha, o dono de uma loja, de uma indústria farmacêutica, tá, de uma indústria de plástico, de uma indústria automobilística, o cara que presta serviço, todo mundo ao mesmo tempo. Poxa, é improvável. Isso só acontece entrar em crise ao mesmo tempo quando há uma ação deliberada de alguém que detém poder demais. E, de fato, isso acontece quando o Estado entra com muita força. Então, o Bitcoin pode ser uma alternativa para nos proteger disto no longo prazo, mas não vai ser uma alternativa para a gente sair da crise neste momento. Ó, entrou aí o Rodrigo Miller, Lemuel está dizendo que a solução é flexibilizar tudo, o Carlos Eurico aí, ó, tá? Quem é de Santa Cruz do Sul, siga o Carlos Eurico, é o nome que o Novo vai ter em Santa Cruz para a prefeitura. Tá? Grande nome, se passou no processo seletivo, tá? Já é um grande mérito. Olha aqui, ó, tá entrando o Fábio Osterman, tá? Nosso deputado estadual. Ele estava numa live com o João Amoedo agora há pouco, né? E ele certamente compartilha, tá, das ideias aí que a gente precisa de muito mais liberdade como saída da crise. Vamos lá aqui. Perguntas aqui pelo Facebook. Está perguntando a Lucas aqui. Desculpa, Luciano. E aí, Luciano? Quais impostos em vigor hoje você vê que precisam continuar para se manter a estrutura mínima de um governo, como o novo propõe? Exemplo, PIS, COFINS, IPTU, ITBI, ICMS, entre outros. Pergunta capciosa, tá? Eu, na verdade, não gostaria de nenhum imposto. Em existindo governo que fosse através de prestação de serviço e cobrança de taxas contra serviços. Mas, claro, eu estou falando de uma coisa que no curto prazo ele é utópico. Eu não acredito nisso no curto prazo e a gente nem tem como fazer essa virada de chave, né, de uma hora para outra. A gente precisaria, sim, reduzir a carga tributária e realinhar alguns tributos. Tributos, por exemplo, como IPTU e TBI, eu considero impostos que são terríveis. O IPTU, por exemplo, taxar propriedade, assim como o IPVA, eu não vejo sentido algum taxar propriedade. Eu entendo que o IPTU ele se presta muito mais para servir como uma taxa por serviços públicos municipais. E ele devia sofrer uma alteração ao longo do tempo para isso. Não estou dizendo que, em sendo prefeito, por exemplo, se possa fazer isso, porque a lei não permite. O IPTU ele é um imposto previsto na Constituição Federal, inclusive. Mas a gente tem que procurar, a gente não pode fazer dele a grande solução dos problemas, né, de uma cidade, e por consequência a gente tem que fazer com que ele não aumente, porque se a gente aumenta o imposto sobre propriedade, a gente vai estar impedindo, criando um incentivo inverso para que as pessoas possam adquirir propriedades, adquirir negócios e criar empreendimentos na cidade. Ora,
Se uma determinada indústria paga muito IPTU aqui, daqui a pouco ela vai para Esteio, para a cidade do lado, para Cachoeirinha, porque lá o IPTU é menor. Então esse é o ponto. Então a gente diminuindo IPTU, diminuindo ITBI, a gente cria um incentivo mais apropriado para que negócios sejam criados. O ITBI, por exemplo, que é o imposto que incide aí sobre transações imobiliárias, né? Poxa, a gente quer cada vez mais transação. A gente penalizar quem transaciona, qual é o sentido disso? A gente está dando sinal contrário para o mercado, dizendo, não compra imóvel aqui, porque aqui tu vai te ferrar. Então, esse tipo de imposto, a gente tem que mitigar os efeitos dele. Impostos, né, pega o PIS ali, o COFINS, né, e pega junto aí o ICMS, esses impostos que são sobre o faturamento diretamente, eu também acho que eles são danosos. Eu gosto muito mais da ideia, em tendo imposto e a gente não podendo fugir desta lógica, eu gosto mais da ideia de tributar o valor agregado. Então, se uma empresa ela compra X e ela vende tudo por 1,2x, o imposto deveria ser sobre 0,2, que é a diferença do 1,2 para o 1x. Isso me parece mais lógico. Isso faz com que não exista uma tributação em cascata. Porque da forma que a carga tributária hoje ela é aplicada sobre o faturamento, a gente pega toda uma cadeia produtiva, a gente penaliza ela um pouquinho. Então, na prática, a gente acaba fazendo com que a carga tributária não se resuma apenas ao percentual que tu pagas no último nível, né, quando tu compra lá o produto final. Ela incidiu sobre a cadeia inteira, então tu está carregando imposto ao longo da formação de preço. Isso é danoso para a economia, isso é uma forma da gente sugar mais riqueza das pessoas para manter uma estrutura estatal que ela não devia ter aquele tamanho. Né? Este é um outro ponto aí, voltando à pergunta, né, para Canoas, que fizeram, o que fazer aqui? É diminuir a presença estatal numa série de áreas. Tem várias áreas aqui, tem várias coisas, eu vou me reservar o direito de não falar neste momento aqui, porque isso está no nosso plano, e a gente quer causar no momento do plano, mas tem várias coisas que o município não precisa fazer, não precisa intervir, não precisa gerenciar e dá para simplesmente cortar. É claro que algumas coisas precisam de uma transição, existem servidores alocados, existe toda uma estrutura, tem que mudar a legislação municipal, mas no horizonte de 4 anos, há muito espaço para a gente simplesmente cortar a gordura daquilo que não é importante para o cidadão. E neste aspecto, a crise que a gente está tendo, esse isolamento que foi gerado, né, criado aí pelos governos, serviu para a gente perceber o seguinte: tem muito serviço público, tá, muito estabelecimento público que foi fechado, muita repartição, que não fez a mínima falta depois que fechou. Ninguém ficou com saudade. Alguns serviços foram totalmente jogados para a internet e Deus queira que, passado e voltando à economia ao normal, eles fiquem na internet e façam com que o cidadão não precise passar pelo calvário de ir no estabelecimento público, ficar sentado, né, tirar uma ficha e ser atendido às vezes por um cara que vai te dar uma informação para tu ir em outro setor, que não faz o mínimo sentido. Então a crise nesse aspecto, né, o isolamento que foi gerado, ele pode até ser bom, né, para as pessoas perceberem isso. Wagner Pacheco aqui, mais liberdade, governo estatal não era nem para existir. É verdade, mas a gente está com esse paradigma. Vamos olhar aqui as perguntas. Entrou o Maurício Calazans, aqui do Rio de Janeiro, um abraço para ele. Falta plano de saída da crise. Tá? O Lemuel, falta, tá? Mas muito cuidado. Eu tenho medo quando o governo começa a fazer muito plano. Né? Quando eles fazem muito plano, eles justamente estão aumentando o grau de intervenção deles sobre as nossas vidas, e é exatamente o contrário que eu estou pregando aqui. Tá? Daniel, aqui pela receita petista, o remédio da crise é dar mais bebida para curar a ressaca. É verdade. O que o Lula declarou semana passada, né, que ele exaltou que a crise estava servindo, esses mortos estão servindo para que a gente perceba a importância do Estado, tá? É algo completamente desproposital e sem o mínimo nexo.
e tem muitos esquerdistas que estão assim comemorando. Tanto que quando começou a crise, eu li muito post no Facebook dizendo, falem do SUS, o SUS é importante. Bom, eu não estou dizendo que o governo não tenha que agir neste momento, até porque a gente tem uma estrutura estatal que fez com que o mercado privado não se desenvolvesse em algumas áreas, e a saúde é uma delas. Infelizmente, a gente tem um sistema centralizado, extremamente regulamentado, onde a gente tem, olha, nem meia dúzia de planos de saúde decentes no Brasil. Existe uma série de restrições que a iniciativa privada participe. Tudo está vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então, é óbvio que chegou neste momento, a gente vai precisar do governo, tá? Porque o governo tomou para si as atividades vinculadas à área da saúde. Agora, o governo é parte do problema. Vamos lá, a gente tem empresas, por exemplo, que estão fabricando respiradores e eles não conseguem sequer as licenças da Anvisa para poder participar do mercado, porque é uma burocracia do diabo. O mercado privado, se fosse livre, ele estaria dando soluções para a própria crise sanitária, a crise de saúde que a gente está vivendo. Então a gente precisa de mais liberdade. E vamos lá, eu jogo dinheiro aqui. Os países que vão se levantar antes desta crise de saúde são aqueles que são os mais livres, os mais atravancados, os que têm mais intervenção governamental são os que vão sair muito depois da crise. Nós vamos amargar a crise por muito mais tempo. Vide Brasil, vide Argentina, tá? Que não por coincidência são os países mais pobres, porque afinal de contas a gente sabe que existe uma correlação entre liberdade econômica e desenvolvimento econômico. Vamos lá, mais perguntas aqui. Um abraço para o Rodrigo, o Thiago Cascais, João Alessio. O Claro Soares, abraço, seu Claro. Olha aqui, Viviane, aqui, desburocratizar, é isso aí. Então, o governo ele tem que participar, sim, ele vai ter. A Fernanda, né, ele tem que participar porque faz parte e uma série de regras estão ligadas a ele, principalmente na parte da saúde, onde ele tem uma responsabilidade sim e tem orçamento para isso. Agora, em medidas para mitigar a crise, fazer com que a gente saia, o que o governo pode fazer é diminuir o seu grau de intervenção para que o mercado se reorganize o quanto antes. Quanto mais dinheiro ficar no mercado, fica inclusive no bolso das pessoas, para as pessoas poderem serem ativas até na caridade. Olha só que paradoxal. A gente muitas vezes acha que o governo é o grande responsável por fazer caridade. Não, o governo, quando o governo traz para si a responsabilidade de fazer caridade, ele tira o caráter de caridade. Caridade é uma ação individual necessariamente. Eu não terceirizo caridade. Aliás, vamos retificar isso aqui. Eu até posso dar dinheiro para alguém fazer caridade, mas existe uma ação individual por minha parte. Quando a gente faz com que o Estado tire dinheiro da gente para que ele faça caridade, eu tiro a percepção de caridade das pessoas. Então, até nisto, o governo prejudica a sociedade, né, com o seu tamanho e com a sua pretensão de atuar naquilo que as pessoas deveriam estar atuando. E uma coisa muito legal que aconteceu no início dessa pandemia é que muitas pessoas voluntariamente começaram a trabalhar no sentido de juntar dinheiro, cestas básicas, entregar doações, justamente aguçando o sentido de solidariedade que o governo não consegue fazer, e ele, quando o faz mal e sob incentivos ruins. Quem é que define para quem ajudar? O governo consegue mapear todo mundo? É praticamente impossível. Certamente quem está me escutando aqui deve ter feito algum tipo de ação, doado dinheiro para alguém, feito algum tipo de atividade que ajudou alguém neste período de crise e não precisou o governo ir lá e tirar o dinheiro dela para o governo decidir. Isso ficou, inclusive, no campo de visão de quem está ajudando, porque sabe quem está ajudando, é muito mais eficaz, é muito mais eficiente, inclusive. Então, o governo deveria cair fora da jogada para que as pessoas pudessem livremente definir
né, de que forma ajudar. Pessoal, estamos encaminhando para o final. Um abraço aí para o Celito. Vamos ver quem mais tem aqui. Abraço aí para o Jonas. Ó, vamos ampliar o horário de funcionamento das UBSs, assim desafogamos as UPAs. Isso é uma coisa muito importante. Olha só que coisa interessante, se o governo quisesse, de fato, diminuir a possibilidade de contágio, né, das pessoas interagindo no mercado, ao invés de fechar o mercado ou de restringir os horários, poderia fazer exatamente o contrário. Permitir que as empresas pudessem trabalhar em horários ampliados. Se um banco abrisse às 8 da manhã e fosse até às 18 horas, a chance de ter filas é menor. Se uma loja pudesse passar a abrir no domingo, onde ela hoje não pode abrir, né? Ou melhor, em alguns casos até pode, só que ela é penalizada, ela tem que pagar o triplo, tem que pagar não sei o quê, né? E existem alguns domingos que realmente não podem. Em algumas cidades não pode. Feriados, por exemplo, tem feriados na cidade que são proibido o comércio abrir, à exceção dos shoppings. Ora, o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário, deixar que as empresas possam abrir nos horários alternativos para diminuir a aglomeração das pessoas. Tem município que fez escala. Na segunda-feira pode abrir loja de roupa, loja de não sei o quê e comércios de tal coisa. Nos dias, nas terças, pode salão de beleza. É o contrário. Se tem 10 tipos de negócio, a gente está permitindo que apenas 4 abram, a gente está fazendo com que as pessoas se apinhem naqueles 4 naquele dia. Isso vai contra a lógica. O que a gente precisa é mais liberdade de horário para que as pessoas possam se espaçar dentro das opções e não o contrário. Então, a ação de governo, via de regra, gera efeitos completamente opostos daqueles que são esperados, né, para aqueles objetivos fins. No caso, a gente quer o quê? Menos contágio. A gente quer menos aglomeração. A gente quer menos risco de contaminação. A gente precisa espaçar as pessoas. Não restringindo o horário, por exemplo, de transporte coletivo, né, ou do metrô. É o oposto. Pessoal, alguma pergunta final? A Vitória entrou aí, um abraço para a Vitória. Gislaine Jerônimo, Natan, Bianca, olha aí, ó, Gilberto Manfroy, este é o cara. Tá? É o cara sem cabelos, assim, cabelos brancos. Não, mas tô brincando, Gilberto é foda. Tá? Ó, a Selma de Gravataí, abraço, Selma. A Vivi Tarotti. Obrigado aí. Miro Menezes, a Samila, olha a Samila aí, ó, de Porto Alegre. Vai ser uma das vereadoras eleitas de Porto Alegre, tenho certeza disso. Tá. Léo Eidrich, aí Léo, um abraço. Dado. Lênio Ferreto, nem conheço esse cara, gente, não vou nem falar. Abraço, Lênio. César, Neiva. Pessoal, vou deixá-los. Aproveito aí para dar o seguinte recado para quem não me adicionou ainda no WhatsApp, adiciona meu número que eu estou trabalhando aí nessa jornada aí que vai se aproximar, essa jornada eleitoral que está chegando, 999-480030, me deem um oi para que vocês estejam na minha lista de transmissão. Me sigam nas redes sociais, no Insta, no Face, no Twitter, no YouTube, sempre Camilo Bornia, com esse nome difícil aqui, né, que todo mundo tem. Consegui, por óbvio, usar o nome em todas as redes sociais. Tá? É isso aí, pessoal. A gente se vê na... Tem outras lives que vão acontecer, que eu vou participar, vocês vão saber pelas minhas redes sociais, mas a live do Camilo acontece toda terça-feira, às 20h30. Pessoal, valeu, é isso aí.